Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um possível novo documentário sobre animais extintos, mas dessa vez não sobre dinossauros. E se você acompanha a gente, já deve ter reparado que a gente está de cenário novo. O que acontece é que a gente mudou de casa, na verdade estamos no processo de mudança. E esse lugar que a gente tá é o novo espaço do Zoomundo. A gente ainda vai adicionar mais coisas aqui. Vão ter easter eggs aqui, né? Isso, então a gente ainda tá preparando, mas o espaço vai ser esse e a gente espera que vocês gostem. Muito bem, então vamos ver que documentário é esse. Esse aqui é um documentário chamado Forgotten Bloodlines, Agathe. Forgotten Bloodlines significa algo como linhagens esquecidas. E a ideia do documentário é genial. A ideia deles é trabalhar com faunas que as pessoas conhecem pouco. E quando a gente fala em fauna pré-histórica, normalmente o pessoal pensa mais em dinossauro, aquela coisa da era mesozoica. E aqui não. Aqui eles vão trabalhar com a fauna de mamíferos lá do Mioceno, de mais ou menos 20 milhões de anos atrás. Quem está por trás do documentário? O diretor, criador e animador principal é esse daqui do meio, o Max Bellomo, um grande ilustrador, um grande paleoartista, um rapaz novo lá de Austin, no Texas. A gente inclusive já usou o paleoartes dele aqui no canal. E ele está com esse projeto que neste momento está na fase de levantamento de custos. Então tem um financiamento coletivo lá no Kickstarter. A gente vai deixar link aqui na descrição para vocês, se quiserem dar uma olhada lá e apoiar. Inclusive para vocês verem o trailer, né? É verdade, porque também tem o link aqui que é maravilhoso. A gente ficou impressionado. Nós temos a Sarah Class, que é uma grande compositora. Ela vai cuidar de toda a trilha sonora aqui para o documentário. E esse documentário vai ser narrado pelo Nigel Marven, que para quem gosta de documentários sobre vida pré-histórica, ele aparece em um monte. E um que é muito especial para mim é o Prehistoric Park, né? O Parque Pré-Histórico, que foi lançado aqui no Brasil, se não me engano, em 2008. E eu cheguei a fazer a palestra de lançamento desse documentário na Livraria Cultura aqui de São Paulo, que infelizmente não existe mais, né? A Livraria Cultura. E o nome completo do documentário é Forgotten Bloodlines Agathe. E da onde que é esse Agathe? É por conta de uma localidade lá nos Estados Unidos, na cidade lá em Nebraska, nos Estados Unidos, chamada Agathe Springs Bed, que é um local que tem muitos fósseis do Mioceno, de cerca de 20 milhões de anos. E essa imagem que vocês veem aí, de um paleontólogo escavando, esse negócio estranho, né? Parece um parafuso. Parafusão aqui. É uma toca, uma paleotoca de um castor, o paleocastor ou paleocastor. Então ele fez essa toca e esse paleontólogo da foto, sabe quem é? Não lembro qual que é o nome dele, mas esse aqui é interessante porque essa localidade antigamente era uma fazenda. E aí, desde o século XIX que se conhecem fósseis dessa localidade. Aqui é uma foto, se eu não me engano, ou do final do século XIX ou começo do século XX. Parece bem antiga a foto. É bem antiga, não está artificialmente em preto e branco. E é muito legal ter preservado essa estrutura, desse né, jeito. Da toca desse castor. Porque conforme ele vai cavando, ele cria um buraco ali no meio. E esse buraco depois é preenchido por outro sedimento. Sim. Por isso que ele fica diferente da rocha ao seu redor. E aí você consegue ir escavando e deixando só a toca ali preservada. Bem interessante, uma parte do comportamento dele muito aqui legal. Preservado. E então o documentário vai retratar particularmente todos os bichos fósseis, ou quase todos, encontrados nessa formação. Nessa localidade, muito bem. E que bichos são esses, então? Tem alguns bichos super, super legais. Esse daqui é um dos meus preferidos, que é o Deodon, chamado aí de porco do inferno, né? Ele pertencia a uma família que eram os entelodontídeos. Eles eram popularmente conhecidos como porcos do inferno. E eles nem eram porcos e nem vieram do inferno. E nem vieram do inferno, assim, né? Pode ter certeza disso. O bicho não tá pegando fogo aqui. E por que porcos do inferno? Porque inicialmente os paleontólogos achavam que eles eram aparentados aos porcos. E o Deodon é um dos maiores entelodontos conhecidos. Ele podia medir até 2,10 metros de altura nos ombros. Então é um porco assim, que não é um porco, a gente vai falar já o que é.
mas praticamente do tamanho de um rinoceronte, talvez, ali. Bicho enorme, né? Bicho enorme, assim. Vejam essa imagem aqui do canto. Ó, dá pra ver aqui o né? tamanho, assim, em relação ao ser humano. Bicho com quase 750 quilos de peso. Ele é um artiodáctilo, né? Então é um daqueles animais que tem o casco dividido em dois. Em assim, pares, né? Em pares, dedos né? pares. Apoiados em número par de dedos. E apesar de ter sido inicialmente classificado como um porco, hoje em dia eles são classificados dentro de um grupo chamado Hippomorpha, que inclui quem, além deles? Inclui os cetáceos, né, as baleias e os golfinhos, e inclui os hipopótamos também e algumas outras linhagens extintas. Então ele é desse grupo aí, o Hippomorpha. Bem interessante imaginar que esse aqui, na verdade, é um parente de baleias e hipopótamos. É um parente das baleias, golfinhos e hipopótamos, mas o fato dele se parecer externamente com porcos é um fenômeno que a gente sempre fala aqui no canal, né? Um fenômeno, mas se chama de convergência evolutiva, que é quando animais de linhagens distintas, eles acabam convergindo em características semelhantes por conta das condições de ambiente, por exemplo, em que eles vivem. Então esse bicho provavelmente ocupava um nicho parecido com o que alguns porcos selvagens ocupam, só que com coisas um pouco maiores. Sim. Por exemplo, esse bicho era um bicho onívoro. A gente sabe isso por conta do tipo de dentição, né, principalmente, que esse bicho possui. Então, ele era um bicho onívoro, comia de tudo, mas sempre tiveram dúvidas, discussões aí entre os cientistas se ele poderia ou não ser um predador ativo. E a gente não sabe muito bem essa resposta, né? Mais estudos são necessários, mas nesse documentário nos pareceu aqui que eles colocaram ele sim, de fato, como um predador ativo. Perseguindo presas menores. Perseguindo. Né? Então, na foto de cima, a gente vê ele meio que de espreita, né? Como se estivesse ali vigiando uma presa em potencial. Já na imagem de baixo, a gente vê ele de fato atacando, pelo menos tentando atacar um outro animal. Então a gente tá curioso para saber como que vai se desenvolver isso, essas cenas. E é interessante porque nós temos trabalhos recentes sobre a dentição desse bicho, que vão olhar o microdesgaste no esmalte dos dentes e mostram que ele realmente tinha uma variedade alimentar que é compatível com a de um animal que come tanto plantas como outros animais também. Um outro bicho que deve ser uma das estrelas do documentário também, e é um bicho pouquíssimo explorado nessas obras, é um calicotério. Olha só que bicho bizarro. Muito bizarro. Ele se parece externamente com as preguiças gigantes, nas preguiças terrícolas, mas ele não era aparentado das preguiças. Novamente, aí a condição de convergência evolutiva, muito bacana. Inclusive, eles eram animais capazes de eventualmente se apoiar nas duas patas traseiras, então um bicho desse bípede ia parecer bastante uma preguiça com um pescoção. Com certeza. Então, ele era um calicotério e ele pertencia ao grupo dos perissodáctilos, que assim como os artiodáctilos, são animais com cascos, a gente chama esses animais com cascos de ungulados, mas no caso dos perissodáctilos, esse casco ele é apoiado em um número ímpar de dedos, diferente dos artiodáctilos, que é sempre par. E no caso dos calicotérios, eles readaptam o casco deles para um formato mais de garra, então talvez fazendo uma reversão ali ao longo da evolução do grupo. O Moropus é um calicotério que podia ter até 1,5 toneladas, um bicho bem grande assim. Bem robusto. E que tipo de perissodáctilo ele é, né? Hoje em dia nós temos perissodáctilos como cavalos, rinocerontes e antas. Então ele está mais próximo do grupo dos rinocerontes e das antas do que do grupo dos cavalos. E um outro grupo que também está ali no meio, mas que também tem convergência evolutiva com ele, é o grupo dos paraceratérios. Também eram animais parecidos com os calicotérios. A gente já tem vídeo sobre eles aqui no canal também. E olha só que interessante essa cena. Ela tá mostrando um combate, ao que parece, entre dois calicotérios. Provavelmente dois machos. Dois machos, provavelmente disputando ou um território ou disputando a atenção de uma fêmea. E isso é super comum na natureza. Diversos animais
carnívoros, herbívoros fazem isso. Entre os herbívoros, a gente tem exemplos extremos, como, por exemplo, os hipopótamos, né? Que, de fato, brigam muito feios, são muito agressivos. E ao que parece, essa briga aí vai ser uma briga boa, né? E aí vocês reparem no trailer, no momento que isso acontece, porque os bichos estão andando em 4 patas, de repente eles levantam em 2 patas e partem pra porrada. Então, é muito legal essa cena, É um momento gente. Muito bacana. Muito legal. Outro bicho super interessante que vai aparecer, que recebe um certo destaque aqui, é o Menoceras. Ele já é um parente mais próximo dos rinocerontes, então também perissodátilo, só que mais próximo da linhagem dos rinocerontes, dentro da família Rinocerotidae. Inclusive, a gente também tem um vídeo aqui falando sobre a história evolutiva do grupo dos rinocerontes e seus parentes mais próximos. Aqui na descrição. Tá bem bacana. E ele era um elasmoteríneo, então ele é parente do famoso elasmotério, que era um rinoceronte, alguns deles, né, com um chifre enorme aqui. Gigante, né? Mas uma coisa que chama a atenção nele é que ele não tem um chifre só, né, na ponta do focinho. Ele tem 2, olha só, bonitinho. E não é tão grande, né? Não é tão grande, é bem pequeno. Aliás, tudo sobre o Menoceras é pequeno, né? Sim. Esse é um rinoceronte do tamanho de um cachorro, assim. Ele tem 1,5 m de comprimento, 1 metro de altura, então do tamanho de um cachorro de porte médio-grande, assim. Só o peso que não bate com o peso de um cachorro, né? Ele é bem robusto como um rinoceronte. Então é um bicho pequenininho, atarracado e que pesava 300 quilos. E uma coisa interessante da paleontologia do Menoceras é que, por conta do acúmulo de fósseis em várias localidades lá nos Estados Unidos, inclusive lá em Agate, os paleontólogos acreditam que ele vivia em bandos enormes, com dezenas e dezenas de indivíduos ao mesmo tempo. Muito legal. E aqui dá pra gente ver uma das cenas em que ele foge, né, em que ele sai correndo aqui no meio do trailer, e um pouco do paleoambiente. Você vai ver que tem algumas áreas de vegetação mais fechada, mas tem esses campos, esses pastos abertos. Lembra bastante uma savana. Exatamente. Né? Onde os parentes atuais dele vivem. Vivem. Muito legal. E esse aqui? Esse é o Daphnodon. Parece meio que uma hiena, né? Uma mistura de hiena com lobo. O que chamou a atenção da gente nesse bicho é o tamanho dessa cauda, né? Uma cauda enorme. E o nome desse bicho é cão-urso. E, novamente, o nome não faz tanto jus, né? Ele não é nem um cão, nem um urso. Exatamente, né? O nome popular dos animais dessa família, que é Amphicyonidae, são cães-ursos, porque eles têm características intermediárias no esqueleto entre cães e ursos, o que faz sentido, porque eles estão aqui na linhagem que vai dar origem um dia aos cães aqui e aos ursos aqui. Também, né? Só que eles pertencem a uma outra família, né? Então eles são caniformes, são animais que estão na linhagem desses que vão dar origem a esses canídeos, aos ursos, e também a uma série de bichos atuais, que são aqueles mamíferos, ou alguns mamíferos marinhos carnívoros, como os pinípedes. Foca, leão marinho, né? Isso, ou os mustelídeos, né? Os bichinhos compridinhos aqui também. Isso. O Daphnodon, ele tinha 1,60 m de comprimento, Daphnodon, né, aliás, tinha 1,60 m de comprimento, também é mais ou menos o tamanho de um cachorro grande, 80 centímetros de altura. E olha só, como animal carnívoro, ele não é tão pesado quanto um herbívoro, né? Tão denso. Então já é um bicho... E provavelmente ele deveria ser um animal bem veloz, né? Com certeza. Até por conta do tamanho dessa cauda alongada. Então, bem lembrado, né? Os animais que têm cauda longa hoje em dia, normalmente correm em velocidades mais altas. A cauda ajuda a manter o equilíbrio durante deles. A corrida. São mais velocistas, né? E o Daphnodon, em particular, tem estudos que mostram que anatomicamente ele tem uma forma de corpo intermediária entre predadores cursoriais, ou seja, aqueles que perseguem suas vítimas, como os lobos, e os predadores de emboscada, como leões e tigres. Então, ele talvez tinha hábitos que podiam eventualmente ser de emboscada, eventualmente cursoriais, talvez mudando ao longo da vida o estilo de caça. Muito legal esse bicho. É um bicho bem interessante.
E aqui uma cena, né? Quando a gente viu pela primeira vez, o que a gente achou que era? A gente achou que fosse hienas. A gente bateu o olho, nossa, hienas? Aí, peraí, tem hiena lá? Não lembro. Sim. E depois a gente foi ver que bicho que era e, de fato, não são hienas. Mas é um bicho que é bem uma mistura mesmo, né? E acho que até pelo hábito, por estar vivendo numa savana, Sim. até a coloração deles eles fizeram mais parecida, né, com uma hiena. E aí parece que eles estão meio que de espreita, né? Parece ser uma cena de caça. É, os bichos farejando, né, aqui, esse aqui, com a orelhinha em pé, atenta, né? Tá muito legal nos Cabeça modelos. esticada, assim. É. Os modelos 3D estão muito bonitos, Estão muito né? lindos, muito, Nossa. muito lindos. A gente tá impressionado. Stenômilos é o nome desse bichinho aí, que embora pareça um cervídeo, né, um cervo, Um pouco um antílope, também, né, que também já é um outro grupo, não é nenhum dos dois. Ele é um camelídeo. Ele tem uma cara mesmo, né, de lhama, de camelo, lhama, é. mas o porte é mais parecido com o de um cervídeo, né, um pouquinho mais esguio. Mas Perna é um bem comprida, é um né? camelídeo, parente dos camelos, dromedários e das lhamas. E ele é um bicho que tinha 60 centímetros de altura nos ombros, então não era um bicho alto, né? Não era um bicho muito grande. Mas, novamente, de novo, a gente falando dessa convergência evolutiva, né? Com cervídeos, com antílopes. Ele provavelmente ocupava esse nicho ecológico. Ocupava esse nicho né? ecológico, né? E hoje em dia não tem mais camelídeos na América do Norte. Né, eles foram extintos. Nós temos aqui na América do Sul, né, as lhamas, por exemplo, tem na África, tem na Ásia, mas na América do Norte não tem mais. Tem. E aqui tem uma cena logo no começo do trailer, vocês vão assistir lá depois, vocês veem, uma cena muito bonita que mostra vários deles, né, em grupo aqui se aproximando, bebendo água no lago. Muito legal. E eu já posso esperar aqui que depois, quando o documentário sair, se ele sair, vai ter um bicho aqui, um jacaré provavelmente, ali no meio, só espreitando e pegando Não, um vai deles ter algum aqui. predador nessa cena. Com assim. certeza vai pegar algum momento aí. E uma coisa muito interessante é que na página ali do Kickstarter, eles comentam que dependendo do grau que você apoia, do quanto dinheiro você investe, você pode inclusive escolher animais para aparecer aqui, né? Porque lá em Agate Fossil Beds tem muitos fósseis assim. Então não vai dar para eles colocarem todos, mas de repente, se você colocar dinheiro suficiente, você pode escolher qual animal vai aparecer. Mas eles já colocam uma lista de possíveis animais que possivelmente vão aparecer. O Paleocastor aqui que a gente comentou, daquela paleotoca. Esse daqui dessa imagem é um bicho interessantíssimo, é o Promericoquerus. Ele é um animal que ele é um tilópode, então ele está junto ali, próximo dos camelídeos, também um artiodactylo, próximo dos camelídeos, mas ele tinha convergências evolutivas com hipopótamos. Olha o corpo rebaixado, o corpo robusto, né? Um bicho na linhagem dos camelos. As patas mais curtas, possivelmente semi-aquático, né? Olha que coisa bizarra. Doideira, né? E também teremos, possivelmente, né? Tomara que teremos a Batornis, que é como se fosse uma ave de rapina. Ela é da ordem Cariamiformes, que é a mesma da Siriema. E também a mesma das aves do terror, que aliás a gente já falou também sobre as aves do terror. Temos um vídeo só sobre elas. Então a gente ficou bastante animado com esses outros animais que a gente também não conhecia, né? Sim, claro. Então a gente tá torcendo muito para que esse projeto realmente saia, para que eles atinjam ali o objetivo, né? O valor financeiro, para que eles consigam executar esse projeto, porque vai ser assim lindo, né? Vai ser maravilhoso. E no momento que a gente viu pela última vez, eles tinham levantado cerca de $35 mil. Mas eles precisam de 75 mil, então tá praticamente na metade. Ainda faltam umas 2 semanas e meia para fechar o projeto, então se vocês quiserem apoiar, tem link aqui na descrição. Vamos torcer para dar certo. Dando certo o financiamento, eles devem liberar pelo menos o primeiro episódio até o final do ano que vem e o começo de 2025. E é interessante que eles colocam que isso pode virar um produto, né? O Forgotten Bloodlines pode acabar virando um produto. De repente, uma empresa banca, aí uma Netflix da vida, imagina que legal, bancar um projeto desse. E aí eles colocam que eles poderiam fazer sobre outras Forgotten Bloodlines. Eles não falam quais, mas tem muitas linhagens antigas esquecidas
Ao longo do tempo, o pessoal foca muito em dinossauro, em répteis mesozoicos, mas falta muito. E a gente ficou aqui no exercício de imaginação. Imagina um documentário com essa qualidade, com esse investimento sobre a fauna do Cambriano. Que coisa maravilhosa. Aquela que não fauna seria bizarra, né? quase alienígena, né? Não tem hoje nada parecido, nada muito parecido, né? Com esses bichos aí, a Lucigênia, Anomalocaris. Então tem muita coisa bacana desse período do Paleozoico. Imagine um Dunkleosteus. Nossa, maravilhoso, né? Que um coisa. peixão, né? Inclusive tem dados mais recentes, ó, o pessoal até comentou aqui em alguns vídeos, que mostram que ele não era tão grande quanto se acreditava antes, ele era bem menor. Mas mesmo assim, aquele bicho, aquela cara de mal é assustadora, né? Sim, aquelas placas, né? Jesus. A gente também tem vídeo sobre Dunkleosteus, tá? Também. Então, confiram aí os vídeos do Zoomundo. E também a gente vai deixar aqui pra vocês aparecendo um vídeo sobre o Mioceno. Já que esse documentário vai ser sobre essa fauna do Mioceno, a gente tem um vídeo só sobre esse período também, essa época, o Mioceno. A gente vai deixar aqui para vocês conferirem. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.